reuniões mediúnicas, o que é exatamente? Qual é a função da reunião mediúnica? A função primordial da reunião mediúnica é um processo educativo para encarnados e para desencarnados. Para os encarnados, ouvindo o depoimento dos espíritos que comunicam, é como se eles estivessem a nos dizer, quando abrem o seu coração, quando falam dos seus dramas, quando falam das suas realidades, é como se eles estivessem nos dizendo: olha o que eu fiz e como estou. Se você quiser chegar ao mundo espiritual de maneira mais equilibrada, equilibre-se agora. Por isso, participar de uma reunião mediúnica séria, responsável, para todos os participantes. É uma sala de aula, é uma sala pedagógica, é uma sala de autoeducação. Para os espíritos que estão na confusão de si mesmo, no turbilhão, é a oportunidade de conversar com o esclarecedor, com alguém que ele começa a registrar a palavra, a presença, o magnetismo, já que no mundo espiritual, espíritos existem em condições tão precárias de embrutecimento psicomagnético, que eles não registram a presença dos amigos espirituais e benfeitores. Assim, encaminhado à sala de reuniões mediúnicas, ao clima de vários médiuns em torno da mesa, eles estão no mundo espiritual, mas mental, emocionalmente mais encarnados do que desencarnados. O corpo deles morreu, mas muitos não desencarnaram. Qual a diferença de morte para desencarnação? Morte é a parada cardíaca, é a desoxigenação cerebral da biologia. Agora, desencarnação é quando o espírito rompe com aquela vida biológica que teve. Muitos dos espíritos que comunicam nas reuniões mediúnicas passaram pelo fenômeno da morte biológica, mas as sensações que eles sentem é como se ainda encarnados estivessem. Através da mediunidade de psicofonia, do passe, da doação de bioenergias, eles começam a acordar, despertar para esse processo de consciência de que estão no mundo espiritual. Como é que esses espíritos chegam numa reunião mediúnica? Quem os levam? Como é que é essa evocação? Como é que eles se apresentam nessa reunião? Eles chegam como os feridos, como as pessoas que passaram por acidentes automobilísticos, como pessoas que desmaiaram pela rua e chegam até a casa hospitalar, levados por ambulância ou por populares que se interessem em prestar auxílio. No mundo espiritual, existem falanges espirituais com as mais diversas tarefas. E há um grupo de espíritos chamados espíritos intercessores. Entre este grupo, há aqueles que visitam as regiões de sofrimento, há aqueles que visitam pelas ruas, pelos bares, pelos lares, por qualquer ambiente, trazendo para o centro espírita aquelas criaturas que estão desencarnadas, mas sem consciência, ou que têm consciência, mas já estão no estado de insatisfação, presos pela rotina e sem encontrarem em si possibilidades de autolibertação. Assim, a reunião mediúnica é programada pelo diretor espiritual da casa, pelos espíritos responsáveis pela mediunidade, como uma escola é programada pela diretora, pelo conselho pedagógico, pelo grupo de professoras, e os alunos que chegam analfabetos podem ser alfabetizados progressivamente, cada um de acordo com a sua faixa etária e com o que trazem ou não de outras escolas. A reunião mediúnica funciona dessa forma. Tem espírito que tem conhecimento que está no mundo espiritual, mas não sabe como se comportar. Tem espírito que foi espírita na Terra, tem conhecimento teórico, mas não tem padrão moral. Assim, cada espírito é atendido através da mediunidade, amorosamente, de maneira objetiva, a permitir que, ao sair da reunião, ele possa, se não imediatamente, progressivamente ser preparado para o encaminhamento às escolas, aos postos de socorro no mundo espiritual, nas diversas regiões entre a Terra
e as colônias espirituais.